Ele falou do Paulo, o Capita falou do Paulo Souza, o Calçado também passou ali pela situação do treinador. Eu acho que a gente tem que debater sim que as ideias não foram bem executadas. Será que não estão sendo compreendidas e não estão sendo bem executadas? Só que eu acho que a gente pega de 2021 para cá, são 9 jogos entre Flamengo e Fluminense, são 6 vitórias do Fluminense, são 2 empates, 1 derrota. O Fluminense em nenhum momento hoje passou perigo, foi uma corda no pescoço. Então acho que a gente precisa começar a debater o grupo de jogadores do Flamengo. Eu acho que a gente direcionar apenas o debate para o trabalho, que sim, merece considerações do Paulo Souza, não é justo, só para ele. Eu acho que a gente precisa começar a debater esse grupo que perdeu tudo que precisava disputar no segundo semestre do ano passado. Foi bem, foi até bem, acho que talvez o único ponto fora da curva, o Atlético Mineiro na final da Supercopa, né, porque não existe final da Supercopa, mas foi bem ali e só ali. E agora novamente superado pelo Fluminense. O Fluminense não teve a corda no pescoço, não foi uma bola vadia, aquela situação, o Fluminense não teve. Não foi. Poderia ter vencido hoje, inclusive, se não é o pênalti perdido. Sim. Quando toma o gol, que já era muito melhor, não se abala, não recua, empata de uma maneira rápida. Então acho que é preciso também debater o trabalho do Paulo Souza, sim, mas debater muito o que esse grupo de jogadores ainda pode entregar. Sim. E acho que toda hora bater na tecla, troca treinador, que é o que o Flamengo fez recentemente porque não se adaptava. Quando chega um treinador para refundar, recomeçar esse trabalho, a dificuldade existe. Vão topar o tempo que demora para maturar esse trabalho? A gente viu mais agora há pouco do Marcão, muito representativo com a bandeira do Fluminense. Agora a gente viu o Germancano também ali com a bandeira. Enfim, festa no Maracanã para o Fluminense, que impediu o tetracampeonato do Flamengo, hein? Tem esse gostinho especial também para esse time do Fluminense. Eugênio, vamos lá. O que o Abel nesse momento tem que o Paulo Souza não tem? Por que o Abel conseguiu esse título e o Paulo Souza não? Acho que a primeira coisa é o grupo na mão. Começa daí. O que é fundamental no futebol. Você ter controle sobre seus jogadores, conseguir motivar seus jogadores, conseguir entender o que os jogadores podem te dar e fazer com que eles joguem dentro da sua ideia de jogo. O Abel conseguiu isso. E o Abel, depois daquela eliminação, numa atuação pífia no Paraguai diante do Olímpia, ele entendeu o que muita gente cobrava, inclusive da torcida do Fluminense, da necessidade de um time com outras características. Um time que já vinha dando os seus sinais ao longo do campeonato estadual quando atuava com os considerados reservas. Alguns deles viraram titulares. Hoje a gente viu, por exemplo, de início o Ganso, a gente viu o Iago que chegou a perder posição no time, a gente viu o Arias, a gente viu o Manuel na zaga. Tudo bem, aí por uma circunstância, né, da ausência do Felipe Melo. Mas, de qualquer maneira, a gente viu um Fluminense que vinha esboçando esse estilo de jogo nos jogos contra os pequenos do estadual, mas que não era esse o Fluminense da Libertadores, do time considerado titular do Fluminense. E o Ganso foi ganhando espaço numa situação em que ele consegue, vamos dizer assim, ser o costureiro do time. Isso. Ele é que costura a troca de passes. As pontas soltas. Ele vai se apresentando para o passe, para a bola circular. E eu não tenho o número do segundo tempo, mas é impressionante, no primeiro tempo, o Fluminense teve muito mais passes trocados que o Flamengo, quando deveria ser o contrário. Minutos finais também. Estava até chegando nesse momento. Eu olhei no final do primeiro tempo, não deu tempo de olhar no final. E no final teve aquela pressão também do Flamengo, mas até os minutos finais... Mas no primeiro tempo foi gritante isso. O Fluminense, e aí eu falo, o Flamengo, desculpa, eu falava sobre a falência das ideias do Paulo Souza. 190 a 135 no primeiro tempo. Pro Flu. Depois no segundo, 105 a 205. Aí inverteu pro Flamengo porque foi aquele final. Mas o que eu dizia é que o Flamengo, ele acabou sendo um time longe da ideia do Paulo Souza, no sentido em que ele vai... Qual é a ideia do Paulo Souza? Não, a ideia inicial do Paulo Souza, para mim, estava muito clara, muito nítida. Era um time que ia jogar com muita gente no campo de ataque, marcando alto, recuperando a bola e trabalhando a troca de passes para fabricar os espaços na defesa adversária. Ele fez isso algumas vezes nesse campeonato. Contra o Botafogo, por exemplo, deu uma exibição perfeita disso no jogo do Nilton Santos. Mas ele foi perdendo. Ele vai perdendo a partir do momento em que ele deixa de exercer essa pressão alta. Os jogadores do Flamengo tiveram uma postura hoje, por isso esses números de passe, pela qualidade do Ganso em costurar o jogo, né, na troca de passes curtos do Fluminense. Participa do gol do Flu, inclusive, é importante no gol do Flu. Todos os lugares do campo para isso, ele vem buscar a bola às vezes na defesa, do lado direito, do lado esquerdo, está no meio campo, está na área de ataque, ele dá um passe fundamental para o gol do Fluminense. Mas quando o Flamengo permite ao Fluminense que troque esses passes, porque ele, Flamengo, não exerce a marcação alta. Mas é difícil. Isso veio caindo ao longo do campeonato.
veio desencaixando ao longo do campeonato. E outra, desculpa, Fábio. Não, pode continuar. Uma vez com a posse de bola, é um time cada vez mais individualista. É um time que cada vez tenta resolver mais no drible, numa jogada de 1 contra 1 do que na construção coletiva. Por isso eu digo que ele se afasta das ideias do Paulo Sousa, por isso fala da falência das ideias do Paulo Sousa. Sim. Fala, Fábio. Só para completar, é difícil o Flamengo manter essa marcação alta, que a gente está acostumado a ver de Flamengo, pela filosofia e pelo esquema tático que o Paulo está implantando, né? Então o Flamengo, em muitos momentos, na maioria deles, joga com uma linha de 3 zagueiros, com 2 alas que se transformam em laterais, né? Então o Flamengo não tem essa força muito ofensiva. O Lázaro, por exemplo, que começou hoje pelo lado esquerdo, ele bate em poucos metros com a atuação do Bruno Henrique. Então o Flamengo era um time acostumado a marcar, fazer uma marcação alta, mas hoje dificulta porque o Flamengo joga com uma linha de 5 defensores e 2 volantes. E aí fica a critério, o início de jogo hoje, por exemplo, de criação para o Arrascaeta. Eu acho que o Bruno Henrique também, a movimentação dele é diferente do que está acostumado a fazer. Então o Bruno não se sente confortável com isso. E fica a referência do Gabigol ali se movimentando tanto como um falso, como um 9. E também ele tem que fazer algumas recomposições pelo lado direito para cobrir algum tipo de marcação. Então é uma filosofia de trabalho que acho que o Paulo, ele demorou um pouco para perceber que não funciona. Então eu concordo com o que o Pedro falou, o elenco tem que ser cobrado também. Alguns jogadores estão muito abaixo do que se é esperado. Mas você tem que cobrar dos jogadores quando eles estão exercendo as funções que eles estão mais acostumados. E aí que está o mérito do Abel. Porque o Abel, dentro da simplicidade dele de jogo, ele coloca os jogadores nas posições que os jogadores estão mais acostumados. Então é uma linha de 3 zagueiros. Ele quer fazer uma defesa com 3 zagueiros. São 3 zagueiros de origem. O Felipe Melo, ele não funciona como... Quando o Felipe Melo, ele funciona como um líbero. Então não são 3 zagueiros. Porque o Felipe, ele movimenta um pouquinho para trás, né? Ele dá um passo para trás quando é necessário e dá um passo para frente quando ele vai e volta. Então é perfeito o movimento do Felipe. Mas quando ele encara... Quando o Abel não tem o Felipe, ele opta em jogar com uma linha de 3 zagueiros de origem. Então isso é da sustentação para que os alas avancem. O Flamengo não tem isso. Não tem por quê? Porque o Felipe Luiz, ele não é zagueiro. Então o Felipe Luiz, ele se desconforta nessa condição, ele não dá segurança para quem está ao lado dele de que o Felipe pode em alguns momentos atuar realmente como um zagueiro. A gente percebe que os gols que o Flamengo sofre é sempre o Felipe Luiz chegando um pouquinho atrasado. Então eu acho que, o bom treinador, William, é aquele que ele tem as ideias dele, mas que ele consegue, através dessas ideias, extrair o máximo dos seus jogadores. Né? Então, assim, não são só as ideias são bacanas, você implementar uma ideia, mas contanto que o que você tem de melhor consiga te entregar. Então o Fluminense conquista esse título por quê? Porque o Abel, ele tem as ideias dele, só que ele consegue colocar os jogadores nas funções que esses caras conseguem entregar o máximo que eles podem. Tem isso também, então, assim, mas o jogador tem que querer, né? Não, mas tem que querer, mas... se eles não quiserem... Eugênio, não olha só, vamos falar assim, alguns... Acho que não é o primeiro caso do Flamengo de jogadores que não querem. Sim, mas assim, vamos colocar... Entender ou praticar as ideias. Mas vamos colocar as ideias. Vamos colocar as ideias. Por exemplo, eu bato muito na tecla do Everton Ribeiro, né? Então o Everton Ribeiro era um meia pendendo para o lado direito. O Everton Ribeiro, ele jogou ali, não estava bem, então eu acho que quando o cara não está bem naquela função, você cria uma concorrência, coloca um cara que está melhor. O Everton Ribeiro, ele saiu do lado direito, ele foi fazer uma ala esquerda. Ele não funcionou. O Everton, e uma decisão de Campeonato Carioca, o Everton Ribeiro hoje, ele entra como segundo homem de meio de campo, segundo volante. Quando o Everton Ribeiro fez uma função de segundo volante? Então, como que você vai conseguir cobrar de um jogador que é um ponta direita caindo para o meio, que atuou como ala esquerda e que hoje atua como segundo volante? Eu acho que isso, o jogador, ele se defende. Porque quando ele está na posição dele, você consegue cobrar e ele sabe que ele tem que ser cobrado por aquilo. Quando você movimenta as peças, você vai cobrar o Felipe Luiz como? Como você vai chegar para o Felipe Luiz e falar, Felipe, você não consegue entregar? Ele vai olhar para você e falar assim, porque eu não sou terceiro zagueiro. Mas eu sou ala esquerda. Desculpa. Aí eu acho que a gente entra numa discussão importante sobre o futebol brasileiro. Mas o Fluminense venceu assim, a gente vai ficar... Porque para mim isso é estagnar. Não é estagnar. Evoluir. Não é estagnar. Porque, por exemplo, tudo bem, talvez seja um termo de comparação muito alto. Eu hoje, mais uma vez, fiz ao longo da temporada vários jogos do Manchester City. Sim. Qual é a posição do João Cancelo? Não, mas, Eugênio, o João Cancelo joga em todas as posições. Isso, qual é a posição do Gundogan? Sim. Joga em todas as posições. Sim. Qual é a posição do Bernardo Silva? Joga em... Todas. Aí, quando a gente limitar assim, esse jogador eles jogam em só todas pode ou fazer eles partem? isso. Eles jogam em todas ou eles partem de uma posição para executar outras?
Eles partem e às vezes Exatamente. eles invertem Eles partem, é diferente. às vezes eles invertem posicionamento. Quando o Gerson jogava no Flamengo, a gente olhava pro Gerson e falava, o Gerson pode jogar em todas as funções no Flamengo. Só que quando ele foi colocado como um meia de criação, ele não rendeu. Quando ele foi colocado pro lado, ele não rendeu. Mas a gente aceitar que o jogador só pode fazer uma função em campo, para mim é limitado. Eugênio, você tem